Aí, você acompanhou os últimos minutos do empate entre São Paulo e Fortaleza. Agora estamos de volta com o troca de passes. Daqui a pouco a equipe, o Ednei, a Jordana e a Calan, vem participar aqui com a gente do troca para trazer os detalhes desse jogo, Mansur. Mas foi um jogo que, em boa parte da partida, se desenhou um jogo de transição, né? Um jogo mais aberto, em outros momentos um jogo mais truncado, um Fortaleza competindo mais e o São Paulo que não conseguiu também vencer em casa, né? A parte final do jogo, especialmente, é um jogo de muita ida e volta, né? Agora, no todo, assim, se você somar os 90 minutos, as coisas aconteciam de acordo com a vontade do Fortaleza. Pressão de tiro de meta para o São Paulo, a forma como o Fortaleza pressionava o São Paulo tinha dificuldade de uma construção limpa, de sair de trás. Muitas vezes, muito bom o trabalho que o Lucero fazia. Ele induzia muitas vezes a saída de bola do São Paulo a um dos lados do campo, quase sempre o lado esquerdo do São Paulo. Chegando a bola próximo à linha lateral, o Fortaleza imprensava quase essa saída do São Paulo contra a linha lateral. Parecia ser um gatilho do Fortaleza, que sempre que essa situação acontecia, a transmissão mostrava o Vojvoda gritando alucinadamente, agora, como que se quisesse ordenar, né? Isso, a pressão naquele momento. E outro aspecto que causava problemas ao São Paulo, o Fortaleza, na hora de se defender, poupava o Breno da volta pelo lado esquerdo, o Breno ficava junto ao Pikachu como um segundo atacante, liberado para ser o homem da transição, para ter arrancadas como essa que a gente está vendo acontecer. Por causa do posicionamento do Ferrarese lá como lateral, Isso, né? Cabia ao Martínez, que era o meia, junto com os volantes, e o Pikachu que fechava o lado direito, o Martínez fechava o lado esquerdo. Então, tudo que o Fortaleza planejou teve mais próximo de acontecer no primeiro tempo do que o que planejou o São Paulo. Segundo tempo, o São Paulo volta, para mim, mais claramente melhor nos primeiros 15 a 20 minutos, tem a chance com a arrancada do Lucas Ferreira, que a gente está vendo aí agora, conseguia dificultar mais a saída do Fortaleza. O Fortaleza era obrigado a muita bola longa, muita bola direta. O São Paulo, na retomada, conseguia atacar rapidamente, tentando acionar os seus homens de frente. Foi assim que o Lucas Ferreira teve a chance, foi assim que surgiu o lance do pênalti, que, aliás, é uma inversão muito bonita, que o Mancha faz uma saída muito boa do Fortaleza, mas o Mancuso não consegue dominar a bola, perde a bola, vem o contragolpe do São Paulo, e acontece o lance do pênalti. Num ótimo lance de pivô do André Silva. Muito boa a jogada do André Silva nesse lance. Aí saiu o pênalti, o São Paulo perde, depois vem a entrada do Lucas e do Luciano. O São Paulo assumindo alguns riscos ali na parte defensiva, né? Com o Lucas, com o Luciano e com o André no jogo. Mas, a partir daí, o jogo ficou aberto e, de novo, para mim, na parte final do jogo, o Fortaleza teve as melhores oportunidades. Já era uma tentativa do São Paulo ir para frente e buscar a vitória, e por isso ficou mais exposto. No todo, não foi uma atuação do São Paulo à altura dos melhores momentos desse time, nesse recorte de recuperação do São Paulo na temporada. Por outro lado, o Fortaleza, embora tenha saído com um empate, né? O Fortaleza que está pressionado, precisa vencer. Achei um bom jogo do Fortaleza. Dos últimos jogos que eu acompanhei, esse foi o que mais conseguiu competir, marcar coletivamente. Esse propósito, eu também acredito que até em momentos do primeiro tempo, alguns do segundo, ele com a bola que o São Paulo dava, conseguia dar um tempo para ele ficar com a bola. O São Paulo também não conseguia pressionar, então ele conseguia, não que criar chance clara de gol, mas teve algo de mais lucidez. A chance clara foi a questão do Breno no primeiro tempo, aquela arrancada, depois ele... ali poderia ajudar muito na questão do jogo. Então, o primeiro tempo ele foi no sentido de marcação. Os dois times, acho que permitiram esses contra-ataques, né? E essa formação você pode ver, né? A questão do Lucas pelo lado direito, tendo que fazer o quinto homem e acompanhar pro lado de cá, quando você tem os três zagueiros, do mesmo que tinha agora, mas o Ferrarese agora fazendo mais como um lateral, mas não chegando o tempo todo. É diferente de um lateral fazer tudo isso. Só que a fluência do jogo parece que não ficou tão fluido como se tivesse do outro jeito. Você ter realmente o 5, você ter um 5, 2, 3, de repente, assim, né? De você poder fazer algo. Estava fluindo, parece que um pouco melhor, mas eu acho que o que dificultou um pouco o São Paulo foi sim, eu acho que o Fortaleza fez sim um jogo melhor. Ele precisa respirar. Para ele, um empate fora de casa, nesse sentido, até dando uma melhorada, é melhor do que para o São Paulo em casa. Porque todo tipo de sequência de empate, ainda mais em casa, atrapalha muito na tabela, né? Assim, se você olhar a tabela do campeonato, o 0-0 nem chega a ser um resultado que você não pudesse imaginar antes do jogo que pudesse acontecer, né? São Paulo fez 6 gols no campeonato, Fortaleza 5 em 7 rodadas. Você vai encontrar, tem alguns times com 6 gols, além deles tem o Grêmio com 5 e abaixo só o Sport com 3, né? Então, não são times tão goleadores assim. Sobre o lado do São Paulo, assim,
O São Paulo teve uma melhora, o Zubeldia conseguiu dar uma estabilidade ao time. Agora, tudo isso em meio a um período de muitos desfalques, muitas ausências. Com tantas ausências, você começa a recorrer a jovens que deram resposta, que sustentaram em muitos momentos, mas que vão ter suas oscilações, né? O próprio Matheus Alves é um exemplo, vai ali tendo as suas oscilações. Eles precisaram assumir funções importantes no time, no momento que a pressão também era grande. Né? Exato. Protagonismo, assim, time desse tamanho. A sequência de jogos... E quando você entra bem, você entra mais leve. Depois chega num ponto, a pressão ela aumenta, porque todo mundo fica esperando mais de você carregar. O Então, São Paulo poderia ter saído com a vitória. Criou especialmente a chance do que gerou o pênalti, né? Do Ferreirinha. O pênalti é o lance mais claro do jogo, evidente, mas assim, num todo, teve o lance do Lucas Ferreira, né, que foi arrancada também, que foi um lance muito claro. Talvez, se você pegar as chances, essas duas tenham sido as chances mais claras do jogo. Mas, no todo, para mim, taticamente, no sentido de domínio do que ele pretendia, da forma que ele pretendia que o jogo fosse jogado, para mim, o Fortaleza foi melhor na maior parte do tempo. No lance do O que faz com que o 0-0 talvez até não seja um resultado absurdo para o jogo. Você teve um time que foi superior por mais tempo na sua proposta e outro que talvez tenha tido as duas chances mais claras. São Paulo teve mais próximo de fazer o gol. Você pode ver que o Bruno Pacheco, ele realmente, isso deve ter sido de propósito, levou o Lucas Ferreira várias vezes, vem me acompanhar, você vai ser o quinto homem, né? Então vai lá. Então isso tira ele realmente muitas vezes de estar no lugar certo, numa roubada de bola e tudo. Que é um jogador talentosíssimo, né? Ele, o Alves e o Ferreirinha, mas lógico, o gol de pênalti é a chance. Quando você não é tão superior, mas você tem que aprender a ganhar jogos até que você... Poxa, eu tenho um pênalti, cara. Pode acontecer de perder, lógico, mas o ideal é que você tentar tirar proveito. Não tem discussão na marcação, né? Acho que foi pênalti. Eu também vejo o pênalti. Eu vejo como pênalti também, não tenho... Até porque esse lance tudo é muito difícil pro goleiro. A hora que ele tá aqui e você dá um tapa que você já vem embalado, até ele girar e arrancar, se ele coloca essa mão já correndo junto, é diferente. Só que a hora que ele dá o tapa, ele vem. Não tem... Outra questão, ganha à frente, né? E diante dos tantos problemas do São Paulo, uma outra questão que em alguns momentos do jogo pesou. O Bobadilla é um volante que, por vezes, tem um pouco dessa chegada, um pouco mais pelo lado esquerdo, ali onde o Wendel normalmente ocupa o corredor, para o Ferreirinha vir um pouco mais por dentro, mas não é diferente a presença dele e a presença do Marcos Antônio, né? O Marcos Antônio vinha sendo um jogador muito importante para o São Paulo, inclusive nesse momento em que, de tantas ausências, ele conseguiu se estabelecer, conseguiu subir o patamar dele de jogo, ajudou muito o São Paulo a ter dinâmica com a bola, sair da defesa para o ataque, um jogador muito importante nesse trabalho. E aí o São Paulo sentiu um pouquinho também. É verdade. Vamos voltar lá para o Morumbis com a nossa equipe que transmitiu a partida, o Dinei Ribeiro, a Aline Calandrini e a Jordana Araújo aqui no Troca de Passes. Boa noite, meus amigos. Olha, tá frio aí em São Paulo, hein, para esse casaquinho que vocês estão usando. Queria ter aqui no estúdio também, porque eu passo frio pra caramba nesse ar-condicionado. Me contem, meus amigos, o jogo não teve tantas chances claras para os dois lados, mas foi bastante movimentado, né, Odinei? Boa noite. Oi, Jéssica, boa noite para você, para o Mansur, para o Alex. A gente pegou aqui o final do comentário do Mansur, a gente falava exatamente sobre o Marcos Antônio com a bola rolando, que ele é um motorzinho, jogou muito no último jogo do São Paulo, foi o melhor jogador em campo, fez muita falta, o Lucas voltou, o Ferreirinha perdeu o pênalti, do outro lado o João Ricardo jogou muito e o time do Fortaleza foi diferente das últimas. É mais ou menos por aí, não? É por aí. Boa noite, amigos do Troca, prazer estar com vocês. Tá frio, Jéssica, tá frio. Tá frio para elas, viu, Jéssica? Para mim, é que eu tenho que usar a mesma roupa, então eu tô suando aqui. Mas um 0-0 para uma sexta-feira não muito animado, né? Mas foi um jogo movimentado, sim, né? 0-0 que eu falo porque não tivemos gols de fato, né? Eu acho que eu concordo sobre o Marcos Antônio, é um jogador que dá muita dinâmica, ele deixa a equipe muito leve em si, né? É um cara que encaixou muito bem com o Alisson, por exemplo, quando ele se alternava, às vezes o Marcos Antônio sai um pouquinho mais. Hoje faltou um pouco isso. O Alisson também tá cansado, tá numa sequência de jogos, a gente sentiu faltando um pouquinho de pernas para ele em alguns momentos. O Alves, que seria o cara que jogaria à frente dessa dupla, hoje não foi bem, o que é natural, eu falei bastante sobre isso durante a transmissão, mas ele tinha um papel de tentar ligar, né, esse meio para esse ataque, teve muita dificuldade de girar, encontrar o jogo de frente. O primeiro tempo de pouca produção, e acho que dos dois lados, né? Um Fortaleza que tentou até de forma mais contra-ataque, né? Acelerando muito no Breno Lopes, que passou do lado esquerdo, o Pikachu tendo uma importância para fechar aquele setor que é o setor perigoso do São Paulo,
com o Ferreirinha, com o Wendel. No primeiro tempo, o Wendel algumas vezes vinha por dentro, o Ferreirinha dava essa amplitude, outras vezes o Ferreirinha vinha por dentro, o Wendel tentava passar. No segundo tempo, o Lucas entrou pelo lado esquerdo, aí o Wendel teve um pouco mais de corredor por ali, em compensação, o Lucas deixava suas costas abertas. Acho que quando teve essas alterações no segundo tempo, você viu o meio do campo mais esvaziado. Se no primeiro tempo, mesmo tendo presença ali, não funcionou, no segundo tempo, depois que o São Paulo perdeu o pênalti, veio as alterações, a gente viu pouco efeito, de fato, da equipe do São Paulo com esse meio campo mais esvaziado. Do lado do Fortaleza, amigo, eu falei, acho que fez um bom jogo, competiu, foi muito inteligente, conseguiu amarrar o jogo do São Paulo, foi bem defensivamente, travou e também teve oportunidade de sair do zero, Dinei. E aí, Jordana, a gente está apresentando aqui os melhores momentos, né? Do lado do São Paulo, o Lucas Ferreira teve uma chance, né? O goleiro pegou. Do outro lado, o Breno Lopes teve uma chance, o goleiro pegou. Enfim, suas impressões. O São Paulo criou essas chances a partir da aceleração, né? Quando utilizou bastante os lados, né? Como bem destacou a Aline, utilizou tanto os laterais e os pontas ali associando e foi assim que conseguiu, né? Essa chance com o Lucas Ferreira partiu disso. Essa chance do Ferreirinha que acabou originando o pênalti parte de uma aceleração de uma jogada que o São Paulo não conseguiu fazer muito nesse jogo, que era o André ali fazendo o papel de pivô, né? Ele é o cara que sai, que joga entre linhas, estava muito bem marcado, mas o lance do pênalti se origina a partir de uma das poucas vezes que o São Paulo conseguiu encaixar essa jogada. O André segura essa bola, faz o passe para o Ferreirinha e aí acaba originando esse pênalti. O São Paulo teve muita dificuldade de encaixe, mesmo jogando com 4 homens ali na frente, não conseguiu aproveitar esses espaços que a gente sempre vem falando. E com esse meio-campo espaçado, acabou perdendo, né? Perdendo bastante a construção por ali. E aí o Fortaleza também, a gente dá um mérito para as opções do Vojvoda, né? Para esse jogo. Conseguiu estruturar bem esse meio-campo. Optou por 3 volantes, jogadores que não ficavam tão próximos da defesa, mas acabavam fechando essas linhas de passe. Então, o Matheus Alves foi muito bem marcado, né? Tem essa oscilação dele nessa partida, passa muito por isso. O Fortaleza marca bem esse meio-campo e aí vai utilizando também os seus pontas para poder construir. O Calan, do lado do São Paulo, entraram o Luciano, o Lucas e o Rian Francisco, né? O menino. Do lado do Fortaleza, Davi Luiz, Pochettino, Marinho e Daverson. Não, eu acho que o segundo tempo do Fortaleza foi superior ao do São Paulo, sobretudo depois que o São Paulo perdeu o pênalti. Eu acho que tem um crescimento do meio de campo, teve essa mudança tática para esse 4-4-2, com o Martins compondo mais pelo lado esquerdo, deixando uma dupla mais na frente para o Lucero ser esse cara para tentar receber esses lançamentos longos do lado do Fortaleza. E aí o São Paulo sentiu o momento que perdeu esse setor importante do meio de campo e cresceu o lado do Fortaleza, e por isso que eu falei que teve oportunidades, né? O Davidson trabalha muito bem de costa, fazendo um pivô por ali. Eu já não acho que o Marinho seria esse cara de jogar com uma dupla, porque eu prefiro ele vindo de frente, não jogando de costa. Ele tem uma certa dificuldade, mas acho que o jogo do Fortaleza foi bom. Eu acho que ficou abaixo o jogo do São Paulo, mesmo a gente falando sobre as ausências, né? Lesões, ritmo de lesões, a questão dos jogadores que estão voltando agora. Então, assim, acho que fica um saldo positivo para o Fortaleza, só que empatar não era bom para nenhum dos dois. Essa é a grande verdade, sobretudo para o São Paulo, que jogava dentro da sua casa e teve a oportunidade também de abrir o placar com um pênalti. É isso. Jéssica, lembramos, né, que o São Paulo só tem uma vitória no campeonato, ainda não perdeu essa vitória contra a equipe do Santos aqui no Morumbi. O Fortaleza só tem uma vitória no início do campeonato contra a equipe do Fluminense, e agora os dois times jogam na terça-feira pela Libertadores da América. Tá certo, Dinei. Obrigada, viu? Uma boa noite para vocês. Bom descanso. Vou liberar vocês agora para descansarem. Calan, Jordana, um beijo para vocês, meus amigos. A gente vai tocando troca de passes daqui.